Você sente que as pessoas já não têm mais o mesmo nível de motivação no trabalho de antes? E quando aparece uma tarefa que é mais desafiadora, é muito difícil elas se comprometerem genuinamente com a entrega? Eu sou Sabrina Amaral, psicóloga, e hoje eu vou ensinar para você o segredo para você fazer uma virada de chave na forma como as pessoas se relacionam com o trabalho, de maneira mais comprometida e engajada. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender o passo a passo para fazer isso acontecer. Não podemos negar que nós estamos vindo de um cenário pós-pandêmico e durante a pandemia a gente teve muito tempo para pensar sobre aquilo que de fato era valoroso na nossa vida. Nós reconhecemos a importância de ter equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional, a priorizar aquilo que era mais importante, aprendemos a nos beneficiar do trabalho remoto, não é mesmo? E isso impactou a forma como as pessoas se relacionam com o trabalho. Fruto disso são alguns fenômenos que aconteceram no mundo organizacional, como por exemplo o The Great Resignation, ou a Grande Resignação, quando as pessoas começaram a pedir demissão em massa dos seus trabalhos, mesmo sem ter nada em vista. Outro fenômeno foi o Quiet Quitting, ou a demissão silenciosa, onde as pessoas aprenderam a estabelecer limites claros com coisas que elas não concordavam, que não eram congruentes com os valores dela. Eu não vou mais ter um acúmulo de função, eu não vou fazer horas extras sem uma remuneração adequada, ou simplesmente não vou fazer, eu faço questão de ser bem pago pelas coisas. Então, a forma como a gente se relaciona com o trabalho, ela está passando por uma grande transformação. E é claro que isso varia de acordo com as gerações. Eu, por exemplo, sou uma pessoa de mais de 40 anos e a minha relação com o trabalho é de uma identificação total. O trabalho é sempre a prioridade, o trabalho era o fim. Para essas novas gerações, o trabalho é apenas um meio, paga as minhas contas, me subsidia em alguns aspectos que são importantes da minha vida, mas eu não vou morrer por conta do meu trabalho. E as empresas precisam começar a se adaptar. O mercado, se ele quer reter os talentos que são importantes, precisa aprender a se relacionar diferente também com essa geração e com esse movimento que mesmo as pessoas da minha geração também estão aderindo. Em resposta a essas mudanças, a Great Place to Work, que é uma das maiores certificadoras das melhores empresas para se trabalhar, também adaptou a ferramenta da pesquisa de clima e ela trouxe um novo conceito que foi agregado, que é a segurança psicológica. Você já ouviu falar desse termo? Bom, a segurança psicológica foi cunhada em 1999 por uma professora da Universidade de Harvard, a Amy Edmondson. E ela fez uma pesquisa de campo em hospitais, lugar onde não pode ter erro, né, gente? Bom, acontece que nos hospitais ela percebeu que as equipes que performavam melhor eram as que erravam mais. E ela falou, mas não faz sentido, porque se eles têm alta performance, como assim eles têm um maior volume de erros? Então ela foi entender isso melhor, fez ali um deep dive em cima das atividades desses profissionais da saúde e entendeu o seguinte, não é que eles erravam mais, eles reportavam mais os erros, enquanto que nas equipes que performavam de forma mediana, o erro era tratado ali de maneira velada, por baixo dos panos, sem fazer muito alarde, às vezes até abafado. Né? Então, essas equipes de alta performance, elas tinham uma preocupação de evitar reincidência, de ter um compromisso com a excelência, com a inovação de fazer diferente. Então, elas traziam isso de maneira muito natural, de maneira muito tranquila. E então, a Amy cunhou esse termo, que a segurança psicológica é a crença de que ninguém vai ser punido, humilhado por falar o que pensa, por discordar, por dar ideias, e ela naturaliza falar sobre os erros sem que isso seja uma dor, levado para um lado pessoal, por exemplo. E aí, para você ter a segurança psicológica no seu dia a dia, independente se você é líder de pessoas, de equipes ou do seu trabalho, de processos da sua vida, isso é algo que vai fazer uma transformação na maneira de você se relacionar com as suas atividades. E a gente tem 4 pilares que sustentam a segurança psicológica, eu vou compartilhar com vocês agora.
O primeiro é a segurança em expressar. Significa que eu estou muito tranquilo para falar aquilo que eu penso, para expor um problema que ninguém falou sobre o assunto, para dar ideias, para desafiar aquilo que é feito sempre do mesmo jeito, sempre foi assim, e para discordar, ainda que essa pessoa seja o meu chefe ou um diretor, eu vou trazer os pontos no sentido de ser contributivo para uma solução. O segundo pilar é o da interação. A gente naturaliza pedir ajuda. Ninguém vai achar que você é incompetente porque você não está dando conta de fazer sozinho e você precisa de um apoio para uma atividade. Então a gente naturaliza oferecer e pedir ajuda. Os diálogos ficam abertos. Quando eu não gosto de alguma coisa que você fez para mim, eu não vou passar pano e fingir que nada aconteceu. Eu vou te chamar e falar, escuta, a gente pode conversar sobre aquele dia. Então quando você fez A, me impactou de uma forma B, e isso não foi legal. O que a gente pode fazer a respeito? Então existe ali uma segurança para interagir. O terceiro pilar é o do aprender. A gente vai naturalizar o não sei. Então você faz perguntas. Quando você acha que você não domina um assunto, você traz as pessoas para contribuir. Gente, alguém sabe mais sobre isso? Ou tem maiores informações? E numa dessa eu fico muito tranquilo para errar. Porque se eu vou inovar, eu vou trazer ideias que são criativas e disruptivas, eu entendo que o erro faz parte do aprendizado. Aliás, eu vou deixar aqui um linkzinho de uma aula que fala sobre como transformar o erro em aprendizado. Você também precisa assistir, se esse é um conteúdo importante para a sua vida. E no quarto e último pilar, a gente tem aqui o pertencer. Significa que eu me sinto seguro. Eu sei que se der ruim, se a casa cair, eu tenho para onde correr, que a minha equipe está ali agarrada comigo, que o meu gestor vai me apoiar até o final. Então eu não vou ser prejudicado ou rejeitado se um dia eu chegar e falar, olha, eu tive uma noite difícil e eu não estou bem, ou eu estou num momento da minha vida em que as coisas estão me impactando mais. Eu tenho uma relação de confiança e de conexão. Olhando esses 4 pilares, pode parecer algo muito utópico, mas todos nós almejamos por ter isso nos nossos ambientes de trabalho e nas nossas vidas. Faz sentido para você? Então, como é que a gente aplica isso no dia a dia? É mais fácil do que você imagina se a gente divide isso em alguns passos que são simples de serem implementados. Tá? Então aqui eu coloquei 6 práticas para a liderança, porque nesse momento você vai ser um formador ou uma formadora de opinião. As pessoas vão olhar em como você age e falar assim, nossa, faz sentido isso que a Sabrina está fazendo, eu gostei tanto que eu quero fazer igual, tá? Então o primeiro passo é você começar com você mesmo. Naturalize o seu erro, ao invés de você ficar recriminando. Geralmente a gente tem 2 pesos e 2 medidas. Quando você erra, você se julga, você se pune, enquanto se o seu colega erra, o seu subordinado erra, você fala, não, tudo bem, faz parte do processo, não é tão ruim assim. Então a gente precisa aprender a trabalhar um pouquinho mais da autocompaixão, e a gente fala muito disso naquela aula que eu comentei com você. O segundo é admitir que você não sabe das coisas, tudo bem, você não tem que ter todas as respostas na ponta da língua, né? Então, quando você abre espaço para as pessoas contribuírem, elas se sentem parte daquilo, elas vão ter um outro nível de compromisso com a solução dos problemas. Uma coisa é quando você tem um perrengue que está tirando o seu sono e você chega, não, eu já sei qual é a solução para isso. Outra coisa é quando você diz assim, tem um perrengue aqui, eu tenho umas ideias sobre o que fazer, mas eu preciso que vocês tragam 100% do seu pensamento e das ideias para me ajudar nisso. Você vê como é outro nível de convite para as pessoas poderem contribuir? O terceiro é você investir na comunicação. Significa que as pessoas precisam entender o porquê você precisa de alguma coisa. Não reclame das pessoas entregarem algo para você que não está no nível que você gostaria, se você não deu clareza da importância, de qual é o impacto do trabalho dela naquele resultado ali na frente que vai ser entregue. Então, isso precisa ser entendido por todos. Próximo passo é você manter um framework de aprendizado. O que significa? A gente naturaliza o erro.
E se acontecer um erro, eu não vou querer encontrar os culpados, mas eu vou entender as contingências nas quais esse erro aconteceu, as pessoas que estavam envolvidas, não no sentido de retaliá-las, mas para prepará-las melhor e evitar a reincidência. Inclusive, a gente tem o hábito de fazer as reuniões de pós-mortem nos projetos para entender o que deu certo, o que deu errado e fazer uma análise em cima disso. Quinto passo é você adotar um modelo de curiosidade. A gente, quando tem uma atitude curiosa sobre a vida, a nossa probabilidade de aprender ela é muito maior. Então, faça perguntas. Numa reunião com as pessoas, quando rolar aquele silêncio mórbido, não se conforme com aquele cri-cri, cri-cri no fundo da sala. Desafie as pessoas com perguntas. Não se contente com a primeira resposta. Fomente a participação curiosa dos seus pares e das pessoas envolvidas. E a terceira e última dica aqui é caprichar nos relacionamentos, que é muito bom, né, gente? O meu pai costumava dizer para mim, minha filha, trate as pessoas como você gostaria de ser tratada. Essa é a regra de ouro. Bom, eu discordo um pouquinho. Eu acho que a gente tem uma regra de diamante, que é você tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Tem gente que tem um tempo diferente para responder as coisas, tem um perfil mais introvertido e não gosta de muita exposição. Outros são mais falantes e participativos, então eles gostam que você puxe mais. Então você precisa aplicar essa equidade e tirar proveito de tudo. O introvertido não é melhor ou pior do que o extrovertido e vice-versa. O dominante, o influente, o estático, o estável, o analítico, são perfis e temperamentos de personalidade que são complementares entre si. E você tem soluções muito mais completas quando você tem contribuição de diferentes pessoas, tá? Então aprenda a usar essa inteligência coletiva. E é importante você aprender a agradecer. Todo mundo gosta de se sentir importante, de se sentir apreciado, de ter o seu trabalho valorizado, ainda que aquilo faça parte do escopo da função da pessoa, agradeça. Isso é gostoso de ouvir, isso fortalece vínculo de conexão. Gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Então deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Lembre de compartilhar esse conteúdo com quem você acha que vai ajudar. Um beijo e até a próxima!